Execução através de decapitação, apedrejamento, injeção letal, fuzilamento, enforcamento e cadeira elétrica. Pena de morte. Confira a matéria agora, aqui no programa Pra Você Saber. Olá! A pena de morte vigora em 58 países, mas os países que mais fazem uso da pena de morte são apenas 7 países, sendo eles China, Irã, Arábia Saudita, Iraque, Estados Unidos, Iêmen e a Coreia do Norte. Bem, vamos ver na tela. Você é a favor da pena de morte? Programa Pra Você Saber, e o tema do programa de hoje é pena de morte. Você é a favor ou contra da pena de morte? Eu sou a favor, porque o pessoal que tem família e coisa, que tem crianças, que os caras se matam tudo lá, né, com a família, que tem estrupação, tudo ali, vão lá. Tem que morrer tudo lá dentro daquela cadeia. Esse é o seu argumento, então. O bandido cometeu um crime grave, né? Merece a pena de morte, é isso? Eu acredito que você tinha que ter sido no Brasil isso aí. Porque isso aí, tem gente inocente, né? Mas isso aí eu acho deve ter no Brasil pena de morte. O tema do programa de hoje, Lorival, é pena de morte. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor. Por quê? Porque tem muita gente que pratica esses banditismos aí, que isso aí é uma vergonha, que tinha que ter pena de morte para eles aprenderem, que não é como que eles querem fazer, é tudo que eles querem, né? Muito bem, programa Pra Você Saber. E o tema de hoje é pena de morte. Seu nome? Miguel. Miguel, você é a favor ou contra da pena de morte? Olha, eu não sei, depende do caso. Depende do caso. Casos pequenos, claro, nada a ver, né? Mas um caso bastante grave. Bastante grave. Não sei também, pena de morte. No Brasil nós não temos, né? Fora nos outros países tem, né? Não, mas há umas conversas assim nos bastidores, né? Talvez no futuro, aquela coisa toda, né? Uma coisa que eu também não acredito que aconteça, mas tá aí o tema, né? Sim, é que a pena de morte depende do caso, como eu falei, vai saber o que a pessoa fez. Mas também é muito forte, né? Pena de morte é forte, né? Muito bem, vamos falar os tipos de pena de morte. Execução através de decapitação. Vigora nos países da Arábia Saudita e no Irã. Crimes puníveis por cometer homicídio qualificado, estupro, falsa profecia, feitiçaria, assalto à mão armada, homossexualidade e adultério. Na Arábia Saudita é a forma de execução mais usada. No Irã não acontece desde 2001. Geralmente é feita com uma espada. Entre 2007 e 2010, 345 condenados tiveram a cabeça cortada em praça pública. Execução através de apedrejamento. Ocorre no Irã, Somália e no Paquistão. Crime punível por cometer adultério. Na lei islâmica, quem trai o marido ou a mulher deve ser morto assim. As vítimas são colocadas em um buraco enterradas. Mulheres até o pescoço e os homens até o quadril. Os réus confessos podem anular a pena caso consigam escapar, o que deixa as mulheres em desvantagem. Quem atira a primeira pedra é a testemunha ou o juiz, caso o crime tenha sido confessado. Execução através de injeção letal. Vigora na China, Guatemala, Tailândia, Taiwan, Estados Unidos e Vietnã. Crimes puníveis por cometer homicídio qualificado, terrorismo, estupro e traição ao país em caso de guerra. É a execução mais comum nos 32 estados com pena de morte nos Estados Unidos. A maioria das injeções é com pentaborbital, importado, fabricante europeu. Porém, estariam se recusando a vender a substância para execuções. Em Ohio, nos Estados Unidos, em 2013, uma fórmula experimental teria deixado um homem agonizando por 25 minutos antes de morrer. Muito bem, vamos conferir na tela. Você é a favor ou contra da pena de morte? Muito bem, o tema do nosso programa de hoje é pena de morte. O senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor da pena de morte. Dependendo do crime que a pessoa cometeu, assim, eu até sou a favor da pena de morte. Dependendo da gravidade do crime, né? Do crime que a pessoa cometeu. Aí eu sou de pleno acordo. Seu nome? Paulo César. Mora em Farroupilha? Sim. Que bairro? Monte Verde. Monte Verde, bairro novo e bonito, hein? É verdade, muito bonito. Show de bola. O tema de hoje do programa é a pena de morte. Você é a favor ou contra? Eu sou contra.
Por quê? Porque eu acho que morre muito inocente por causa disso também. Seu nome? Graziele. Graziele, o tema do programa de hoje é pena de morte. Você é a favor ou contra? Dependendo da situação, sou a favor. Dependendo da situação? Sou a favor. Em que momento você acha que a pessoa deve, levar a pena de morte? Quando acontece um estupro numa criança, por exemplo, Esse seria um motivo para você? seria um motivo. Para mim, seria um motivo. Eu acho que qualquer um seria um motivo, porque uma criança é um inocente. É, bastante opiniões interessantes. E a opinião de cada um sempre é muito importante. Vamos falar de mais execuções aí, hein? Execução por fuzilamento. Ocorre na Bielorrússia, China, Coreia do Norte, Somália, Taiwan, Vietnã, Emirados Árabes Unidos e no Iêmen. Crimes puníveis por homicídio qualificado, traição ao país em caso de guerra, terrorismo, causando morte, adultério, estupro, homossexualidade e ofensas militares. Na Bielorrússia, um tiro é dado na parte de trás da cabeça do prisioneiro ajoelhado. No Vietnã, o condenado é amarrado a um poste e um pelotão com 5 atiradores o executa. Um policial ainda faz um último disparo na orelha. Execução por enforcamento. A pena vigora no Afeganistão, Bangladesh, Botsuana, Índia, Irã, Iraque, Japão, Paquistão e Sudão. Crimes puníveis por homicídio qualificado, terrorismo, adultério e sequestro. No Afeganistão, em novembro de 2012, 14 prisioneiros foram enforcados. É um dos métodos mais populares, junto ao apedrejamento. Na Índia, é a forma oficial de aplicar as sentenças de pena de morte. Execução através da cadeira elétrica. A pena vigora em alguns estados dos Estados Unidos. Crimes puníveis por cometer homicídio qualificado, terrorismo causando morte, espionagem, genocídio e tentativa de homicídio de jurado ou de testemunhas de casos criminais. Mas, desde janeiro de 2001, somente 10 das 683 execuções dos Estados Unidos aconteceram assim. O método não é mais tão usado no país, já que a injeção letal é considerada uma forma mais humana de aplicar a pena de morte. O choque foi usado pela última vez em janeiro de 2013. Vamos conferir na tela. Você é a favor ou contra da pena de morte? Programa para você saber, e o tema de hoje é a pena de morte. Seu nome? Marcelo da Silva Alvino. Marcelo, referente à pena de morte, qual a tua opinião? A minha opinião é o seguinte, é sobre esse assunto que anda correndo muito dia a dia e já está virando uma rotina sobre essa situação assim, ó. Pessoas que invadem os terrenos dos outros e matam senhoras, senhores de idade e estrupo. Essas pessoas assim, ó, pra mim, com meus 48 anos de idade, assim, ó, olho por olho, dente por dente, entendeu? Agora, isso cabe às nossas autoridades saber o que fazer. Mas eu digo, a pessoa tem que pensar muito bem no momento de fazer. Se não fez por errado, fez por bem, fez por mal, não existe, tem que ser condenado. Seu nome? Juliana, Você mora onde? sou de Teodoro Sampaio, Isso é São Paulo? São Paulo. Ok, o tema do programa de hoje é a pena de morte. Você é a favor ou contra? Sou contra, Por quê? porque eu não acho certo. Você acha uma coisa assim que, independe do crime que a pessoa cometeu, isso não é justo? Não, não é justo. Programa pra você saber. Seu nome? Renato, Renato, o tema do programa de hoje é a pena de morte. Qual a sua opinião referente a esse assunto? aquele que apronta e brabo tem que levar na hora a pena de morte. Isso, a pessoa que cometeu um grande crime, né? Grande crime, tem que levar ferro. Não tem desconto. Não tem. Seu nome? Gilmar, Gilmar, que bairro? bairro Santa Catarina. A sua opinião referente à pena de morte, você é a favor ou contra? Depende da pena de morte como for colocado, né? Se for por roubar uma bicicleta, não vale a pena matar. Mas se for alguma coisa, um estupro, uma coisa, violência sexual, aí vale a pena pensar nessa questão. Olha, sobre a pena de morte eu tenho uma opinião que tem certos crimes que a pessoa não tem mais recuperação, né? É feito, eu trabalhei no Presídio Central também, 6 meses, a gente conhece um pouco dessa área. Tem gente que não tem recuperação mais. Morte, mata. Eu sou a favor da pena de morte, aquele camarada que estrupa a pessoa e mata. Esse aí eu sou
sou a favor da pena de morte. Pois é, gente, a pena de morte, para uns, justiça, para outros, injustiça. Muitos dizem que se alguém cometeu um crime grave, é certo e é correto que ela pague com a própria vida. E para outros, não importa o tamanho do seu crime, ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Bem, por hoje era isso. E se você tiver uma história interessante para contar, uma sugestão para a pauta aqui para o programa, entre em contato conosco pelo telefone que está na tela. Tchau, obrigado pela audiência e até o próximo programa.